Estamos chegando em Saint-Marie-la-Mer. O ano é 1960. Cavalos, carroças e tendas deram lugar aos carros e trailers. Esta cigana Manouche, dentro do seu lar sobre rodas, exibe um sorriso largo e puro de sejam bem-vindos. Ciganas idosas do grupo Rom também demonstram sua alegria. Esse hindu, tal qual uma criança, olha para a câmera e sorri com uma alegria tímida. As ciganas Sinti da Itália exibem orgulhosas as suas crianças arrumadinhas, aguardando o início da procissão. E claro, nessa época não podia faltar, no pátio ao lado da igreja, a galeta de roi, a moda Manouche. Deu água na boca. Feitas com finas fatias de maçã verde, cobertas com caldo feito de leite, açúcar mascavo, canela e farinha de trigo, que depois de fritas se transformavam em uma espécie de bolinho maravilhoso. Esta é a igreja de Nossa Senhora do Mar. No início da procissão, vemos católicos carregando o estandarte das Santas Marias. Enquanto isso, os ciganos carregam a imagem de Sara Lacali, também conhecida por vocês como Santa Sara. A procissão vai serpenteando por ruas estreitas até chegar à praia. É uma mistura sonora de gente rezando, ciganos cantando ao som de violões e membros da nação guardiã montados em seus belos cavalos brancos, fazendo a escolta espiritual da procissão. Chegando à praia, todos entram nas águas até a altura dos joelhos, onde a imagem de Sara é simbolicamente submersa, como se estivesse sendo banhada pelas águas do mar. Feito isso, realizam o retorno à igreja, onde a imagem será novamente colocada na cripta embaixo do altar principal. Eis algumas fotos da peregrinação realizada no ano de 1917. Bem, o que vocês vão conhecer agora é a verdadeira história do culto a Sara Lacali. A primeira aparição de ciganos nas festividades em Saint-Marie-la-Mer ocorreu em 25 de maio de 1852. Nessa data, a festividade era realizada somente em homenagem às Santas Maria, Maria Jacobina e Maria Salomé, Santas Marias vindas do mar, segundo a lenda. E a igreja não dava a mínima atenção a Sara, cuja imagem permanece até hoje em uma cripta escura debaixo do altar principal, ou seja, demonstrando fisicamente, através do local, a pouca importância que a igreja dá a Santa Sara, como eles costumam dizer, cuja denominação verdadeira é Sara Lacali. A presença de ciganos na peregrinação era mal vista e não desejada, tanto pela igreja como pelos fiéis católicos. Esse fato pode ser comprovado através de um decreto da prefeitura no ano de 1895, decreto articulado pela igreja que proibia a presença de ciganos durante todo o mês de maio. Mas como dizemos em nossa língua, sintou, sintei assim, cigano é cigano, não aceitamos a proibição. Ciganos Manouche, ciganos Sinti e ciganos também de outros grupos não aceitaram essa proibição. E essa lei acabou sendo cancelada 3 anos depois, em 1904. O Marquês de Baroncelli, homem digno que admirava e respeitava os ciganos, mudou-se para a cidade e, valendo-se de seu prestígio junto à igreja e à própria classe política da região, iniciou uma estratégia para que os ciganos pudessem participar da peregrinação. E ainda assim, mesmo com a interferência do Marquês, demandaram anos e anos para se obter um resultado positivo. Somente 17 anos depois, em 1921, o arcebispo Maurice Louis Marie autorizou uma missa reservada aos ciganos. Mas, segundo ele, essa missa não poderia ocorrer no mesmo ambiente dos fiéis católicos. Vejam bem, discriminação novamente, preconceito, deveria acontecer dentro da cripta, em um pequeno espaço que mal comportava 50 pessoas, o que dirá uma multidão de ciganos, todas apertadas umas às outras e durante a noite, não poderia nem ser durante o dia. E também foi permitido que os ciganos participassem pela primeira vez da
procissão. E desse modo, enquanto os fiéis católicos carregavam as Santas Marias, os ciganos carregavam a imagem de Sara Lacali. E durante toda a caminhada, quando o pároco e os devotos faziam aclamações, apenas as Santas Marias, gritando Vive Marie Jacobine, Vive Marie Salomé. De imediato, os ciganos gritavam Vive Sarah! Vive Sarah Kali! Mas, como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco. 13 anos depois, em 1934, o arcebispo Emmanuel Costet proibiu que os ciganos carregassem a imagem de Sara durante a procissão. Então, reparem, era um tal de proibir, permitir, proibir, permitir. E o permitir vinha justamente quando havia o quê? A intervenção do homem de bom coração, Marquês de Baroncelli. E, mais uma vez, o Marquês decidiu lutar em favor dos ciganos. E dessa vez, ele já lutou logo pela liberação do culto a Sara Lacali, conseguindo o apoio do arcebispo Clément Roquet. E este aceitou que durante a bênção do mar, a imagem de Sara estivesse presente e fosse carregada pelos ciganos durante toda a procissão, mas com uma condição, sempre tem uma condição em contrário, que isso acontecesse em separado da procissão das Marias, ou seja, da procissão das Santas Marias, que ocorria no dia 25. Então, desse modo, a permissão dele passou a permitir a procissão de Sara Lacali no dia 24 de maio. Desse modo, nascia o culto a Sara Lacali justamente no dia 24 de maio, dos não ciganos como Santa Sara. Esta é a verdadeira história da peregrinação dos ciganos para o culto de Sara Lacali, conhecida pela maioria dos não ciganos como Santa Sara, e foi instituído oficialmente no dia 24 de maio de 1935. Portanto, agora, neste ano, 2025, o culto à Nossa Sara Lacali completa 90 anos de existência. E a trajetória da relação entre igreja e os ciganos em Saint-Marie-la-Mer, diga-se de passagem, ciganos Sint-Manouche, revela um capítulo muito contraditório da história. De um lado, como vocês puderam observar nessa história, houve uma clara tentativa de exclusão, de tirar os ciganos da peregrinação, negando o reconhecimento a Sara e invisibilizando o seu papel na festividade da peregrinação. Porém, posteriormente, como já é de costume, a igreja acabou se apropriando do culto e incorporou Sara às celebrações da igreja. Ou seja, desse modo, todo o dinheiro que os peregrinos ciganos deixam na cidade com compra de velas, com compra de moedas com a imagem de Sara e diversas outras movimentações econômicas, vai para onde? Para a igreja. E a igreja fez isso sem ao menos canonizar Sara. Passou a permitir que as pessoas a chamassem de santa, mas ela nunca foi canonizada. Desse modo, ocorria mais uma apropriação por conta da igreja de forma descabida. Essa apropriação tardia, embora tenha permitido a continuidade do culto, mostra como as instituições religiosas podem, por interesses próprios, negar e depois absorver manifestações populares que inicialmente rechaçaram. Agora eu quero deixar aqui um agradecimento muito verdadeiro a quem? Ao Marquês de Baroncelli, cuja coragem, respeito e amor aos ciganos foram decisivos para a preservação e reconhecimento do culto a Sara Lacali. Sem sua luta incansável, essa tradição tão querida para a nossa etnia talvez hoje não existisse. Desse modo, receba a nossa gratidão, Marquês de Baroncelli. Um abraço a vocês e até a próxima sexta.